Professor de Física Newton, resolvendo o simulado de física ocorrido no dia 8/10 de 2022, referente ao Enem. Questão 51. Na antiguidade, uma das principais armas de caça e de guerra foi o arco e a flecha. No ano de 1900, na Olimpíada de Paris, o arco e a flecha tornaram-se esporte olímpico. O papel do arco é armazenar energia potencial elástica e convertê-la em energia cinética transportada pela flecha. Veja a representação na figura. Entre as opções, escolha aquela que melhor representa os gráficos da energia potencial elástica e o módulo da força elástica versus distensão. Na figura abaixo, o arco relaxado e o arco distendido. Então ele se distende de uma distância x. Tá? Lei de Hooke. F igual a K vezes x. O K é a nossa constante elástica, x é a distensão, é essa medida aqui. Ó. Vai desse ponto até esse aqui. Ok. Bem, essa função é uma função de primeiro grau característica de uma reta. Então tem relação com esse gráfico aqui e relação com esse. Os outros gráficos, isso aqui é uma parábola, um braço de parábola, outra parábola, outra parábola. Essas duas aqui são relações lineares, tá? A energia potencial é dada por EPE igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. Então aparece um termo x ao quadrado que é característico de uma parábola. Então só pode ser a letra C. Então, primeiro, dentre as letras A, B, C, D e E, nós começamos aplicando a lei de Hooke e observamos que a relação entre a força e a distensão é uma relação linear. Então só podia ser a letra A, só poderiam ser a letra E e a letra C. Agora vamos analisar o gráfico da frente. Aí vamos para a expressão da energia potencial elástica, que aparece K vezes x ao quadrado sobre 2. Então esse x ao quadrado aqui, aumentei um pouquinho para estar muito pequenininho. Então K vezes x ao quadrado sobre 2. Então essa função aqui, essa expressão x ao quadrado está relacionada a uma parábola. Então só pode ser a letra C, porque aqui aparece reta de novo. Então a resposta é a letra C. Questão 52. O francês Émile Clapeyron, 1799-1864, foi um estudioso da físico-química. Ele propôs o modelo do gás ideal. Um sistema de muitas partículas, onde as únicas interações entre elas são colisões perfeitamente elásticas. Sendo assim, considere um gás ideal confinado num recipiente hermeticamente fechado, com volume constante. Entre os gráficos, escolha o que representa um experimento realizado com um gás ideal. Letras A, B, C, D e E. Aqui são gráficos pressão por temperatura. E vamos analisar. Então, primeiro, nós estamos falando sobre gás ideal. Okay? O aumento de pressão, ou de temperatura, a volume constante. Bom, transformação isométrica ou isocórica ou isovolumétrica, segundo a lei de Gay-Lussac. Então, essa aqui é a segunda lei de Gay-Lussac quando você tem volume constante. Esse volume constante é o volume de uma massa gasosa. Tá? É sobre isso que nós estamos falando, gás ideal. Então, nós temos uma massa gasosa de um gás ideal a volume constante. Quando isso acontece, a relação entre a pressão e a temperatura é dada por essa expressão. P0 sobre T0 é igual a P sobre T. P0, pressão inicial, P, pressão final, T0, temperatura inicial, T, temperatura final. Na transformação isocórica de uma massa gasosa, a pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Então eu posso escrever dessa forma. P é igual a P0 sobre T0, essa razão aqui é constante, tá? Então, porque são valores iniciais, condição inicial. Então, quando eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Novamente aqui, uma relação envolvendo reta, tá? Não é parábola. Essa aqui, quando a temperatura aumenta, a pressão diminui, não é o caso, E aqui uma parábola de novo, e aqui a pressão se mantendo constante, não pode ser. Então, a expressão tem relação com a segunda lei de Gay-Lussac. A temperatura ela é T elevado a 1, Então, essa função aqui é uma reta crescente, melhor dizendo.
Crescente porque temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais, como está escrito nesse retângulo aqui. Ok, resposta então letra E. Questão 53. A roda gigante Rio Star, instalada em 2019 no Boulevard Olímpico, zona portuária do Rio de Janeiro, é a maior da América Latina. É uma grande atração turística. Veja a representação na figura. As cabines realizam uma translação circular uniforme. Entre as alternativas, assinale aquela que representa a resultante das forças aplicadas no ponto E. Então esse aqui é o ponto E, essa aqui é uma roda gigante, né? Então a translação circular uniforme significa que o movimento é circular uniforme. No movimento circular uniforme, a resultante das forças que atuam sobre um corpo aponta para o centro da trajetória. Então ele quer a resultante. No ponto E, a resultante é essa daqui, ó. Então, porque está apontando para o centro da trajetória, resposta à letra A. Questão 54. Ela recebeu a visita esperada, ficou muito contente. Então, resolveu passar um café e levou ao fogo um recipiente com água. A seguir, conversas, recordações, emoções, acompanhadas de um prazeroso café. Entre as opções, assinale a que melhor representa o gráfico do calor recebido versus tempo. Então, letra A, que é calor versus tempo, letra B. Então, letra A, B, C e D e E são gráficos calor recebido versus tempo. Bom, aqui o resultado do aquecimento, a água fervendo, certo? Água do café, né? Então está na hora de apagar. A relação entre a quantidade de calor recebido e o tempo é linear. Q é igual a potência vezes o tempo. Essa aqui é a potência térmica. Tá? Então, a energia por unidade de tempo que é dada pela queima do gás. Tá? Então, Q é igual a potência vezes o tempo. Então, vai ficar da seguinte forma. Primeiro, essa aqui é uma função de primeiro grau. Então, você pode ver que é uma relação linear. Quanto mais o tempo passar, maior vai ser a quantidade de calor recebido. Tá? Então, aqui vai indicar que é uma reta crescente. Então, reta crescente é a letra B. Né? Tempo, calor. Né? Então, à medida que o tempo vai passando, o calor vai aumentando. Então, a resposta é a letra B. Densidade absoluta. Então, o próximo exercício vai requerer que a gente tenha esse conhecimento. Então, a densidade absoluta é definida como sendo a razão entre a massa e o volume de um corpo. A unidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico, kg por metro cúbico. Outra unidade muito usada é grama por centímetro cúbico, g/centímetro cúbico. Bom, aqui nós temos óleo e água. Então, quando colocamos óleo e água num recipiente, num becker, o que acontece é que o óleo fica na parte de cima. Óleo e água são immiscíveis, eles não se misturam. Você vê que a densidade do óleo é 0,9 gramas por centímetro cúbico e a densidade da água é 1,0 grama por centímetro cúbico. Então, a substância que fica acima é a substância de menor densidade, isso é importante. Abaixo nós temos aqui algumas regras. Se um objeto é mais denso do que o líquido onde está imerso, afundará. Se um objeto é menos denso do que o líquido onde está imerso, flutuará, que é o caso do óleo. Né? Se um objeto tem a mesma densidade do líquido em que está imerso, nem afundará nem flutuará. Então, por exemplo, um objeto mais denso do que um líquido, do que a água, por exemplo, uma chave. Você pega uma chave de metal, né, você solta ela na água, ela afunda. Né? E existem situações, tem objetos que eles têm a mesma densidade do líquido em que está imerso. Nem afunda e nem flutua. Então, os peixes, por exemplo, eles regulam essa característica, né? Eles regulam esse aspecto aí, eles variam o seu volume de tal maneira que sua densidade varie. Então, ele possa subir até a superfície ou então descer até o fundo do lago, do rio, etc. Vamos ver a questão 55. Foi essa questão aí que nós tivemos que dar uma olhadinha nesse conceito. Considere as etapas de um experimento realizado com um recipiente com líquido e duas esferas. Uma preta de densidade ρP, né, que é preta, e outra branca de densidade ρB. Então,
essa aqui é uma letra do alfabeto grego chamada Rho. Na etapa 1, o recipiente contém um líquido de densidade Rho1, certo? E as esferas repousam no fundo do recipiente. Na etapa Rho2, o recipiente contém um líquido de densidade Rho2, uma esfera repousa no fundo do recipiente e a outra boia na superfície. Na etapa 3, figura 3, o recipiente contém um líquido de densidade Rho3. Uma esfera repousa no fundo do recipiente e a outra mantém-se totalmente submersa sem tocar o fundo do recipiente. A análise das 3 etapas do experimento nos permite afirmar corretamente. Tá? Beleza, então a gente vai analisar isso agora. Então vamos analisar utilizando a regra que nós vimos anteriormente. Ok, então vamos lá. Na figura 1, a bola preta está no fundo, a bola branca também está. Então significa que a densidade da bola preta é maior do que a densidade do líquido, que é Rho1. E a densidade da bola branca é maior também. Então, se elas estão no fundo, significa que as suas densidades são maiores do que a densidade do líquido. Isso baseado na regra que nós vimos anteriormente. Na figura 2, eu já botei tudo aqui, né? Na figura 2, a bola preta está no fundo, ou seja, a densidade da bola preta é maior do que a do líquido. Agora, a densidade da bola branca é menor do que o líquido. Ok? Então, esse aqui é outro dado. Na figura 3, a densidade da bola preta é maior do que a do líquido. Está no fundo, né? Agora, essa bola ela está parada aqui. Então, nessa situação, a densidade dessa bola branca é igual à densidade do líquido 3. Tá? Então, a densidade da bola branca é igual à do líquido. Né? Então, por questão de lógica, como a densidade da bola preta é maior do que a densidade do líquido, e como a densidade da bola branca é igual à do líquido, então a densidade da bola preta é maior do que a densidade da bola branca. Então, analisando isso aqui, chegamos à conclusão que a resposta é a letra D. Ó, densidade da bola preta maior do que a da bola branca e a densidade da bola branca igual à densidade do líquido 3, como está aqui. Questão 56. A pulga é um inseto sem asas e recordista de salto em altura, quando comparada com as dimensões corporais. Isto deve-se às estruturas das pernas traseiras atuarem como molas. Suponha um salto vertical de uma pulga. Entre as opções, escolha aquela que melhor representa os gráficos da posição, da velocidade e da aceleração versus tempo. Muito bem, então para isso a gente vai ter que analisar, relembrar, né? Esse é o caso do lançamento vertical. Então a pulga salta na vertical e desce na vertical. Olha só. Aqui temos a pulga. Vamos supor que ela saiu a 20 metros por segundo. O instante era 0. Aí ela sobe. No ponto mais alto, a velocidade dela é 0. E ela levou 2 segundos para chegar no ponto mais alto. Agora a pulga desce e chega até esse ponto aqui. Olha a forma do gráfico. Ó, no início, quando o tempo aqui, ó, essa aqui é a régua do tempo. Quando o tempo é igual a 0, a velocidade é 20 metros por segundo, que é essa velocidade de partida. No instante 1 segundo, a velocidade diminui, porque está desacelerando. Então é 10. Né? No instante 2, ela chega a 0. No instante 3, é menos 10, porque ela está descendo. E no instante 4, aqui, ó, no instante 4, é menos 20. Tá? Então, o gráfico da velocidade versus o tempo é esse aqui. Então, voltando primeiro. Ó. No início, a velocidade é positiva, porque para cima é positivo. Tá? Para baixo estou considerando negativo. Então, ela sai desse ponto, no instante t igual a 0, com velocidade de 20. Então, o t igual a 0 é aqui, ó, e a velocidade de 20 é aqui. Então, eu vou marcar aqui. Bom, aí à medida que ela vai subindo, ela vai desacelerando. A gente sabe, né, que existe um processo de desaceleração, tá, do peso. Tá? Então, no instante 1 segundo, a velocidade é 10. No instante 2 é 0. No instante 3
ela é menos 10 e no instante 4 é menos 20. Né? Então esse sinal de negativo é porque a bola está caindo. Tá? Então esse gráfico aqui é o primeiro gráfico a ser feito. Esse aqui. Beleza? Então é uma função decrescente no tempo da velocidade. Tá? Porque a aceleração da gravidade é negativa. Né? O g é negativo porque tudo que nós consideramos para cima é positivo. Então o g aponta para baixo. Essa aceleração da gravidade aponta para baixo, então ela é negativa, porque nós estamos considerando para cima tudo positivo. Então a velocidade de subida é positiva, a velocidade de descida é negativa. Vamos ver a aceleração gravitacional. Ó, no instante t igual a 0 é menos 10, no instante t igual a 1 é menos 10, no instante t igual a 2 é menos 10, no instante t igual a 3 é menos 10, no instante t igual a 4 é menos 10. Então essa é a forma do gráfico, porque a aceleração da gravidade é constante e negativa porque ela aponta para baixo e nós consideramos tudo para cima positivo. Olha a posição. Posição inicial é 0. Aí no instante 1 a posição é 15. No instante 2 a posição é 20. Esse aqui é o ponto mais alto. No instante 3 a posição é 15 e no instante 4 a posição é 0. Então o gráfico tem essa forma. Então a resposta só pode ser letra A. Tá? Aqui, ó. Aceleração constante negativa, velocidade decrescente e a posição variando como uma parábola. Questão 57. Um menino improvisou um trenzinho, 3 caixas e 3 molas idênticas, 1, 2 e 3. Veja a representação na figura. Na extremidade da mola 3, ele aplicou uma força horizontal constante. A seguir, o trenzinho desloca-se em bloco para a direita. As distensões das molas 1, 2 e 3 são respectivamente L1, L2 e L3. Sendo assim, é correto afirmar. Então, esse L1, L2 e L3 é quanto que a mola se deforma. E quando ele puxa, por exemplo, aqui, a mola se estica. Então, ela vai se esticar de uma deformação L3. É quanto que a mola aumentou. Aí, quando esse bloco se desloca, ele vai esticar essa mola. Vai esticar uma deformação adicional L2. E quando esse outro bloco se deslocar, essa mola vai se deformar de uma quantidade L1. Ok, beleza. Então vamos considerar essa aqui é a força F, essa força T1 e essa força T2. Aplicação da segunda lei de Newton. F é força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Os 3 blocos têm a mesma aceleração A. Cada bloco tem massa m, porque eles são idênticos. Então, olha só, esse bloco, essa força F, ela vai puxar esses 3 blocos. Então, ela vai ser maior, porque quando você aplica uma força F, você deve pensar que esses 3 blocos formam um único bloco. Então, é 3ma. Essa força T1 ela vai puxar esses 2 blocos, então é 2ma. E essa força T2 só puxa um bloco, 1ma. Então a força F é maior do que a força T1, que é maior que a força T2. Aplicação da lei de Hooke. F é igual a K vezes X. As molas são iguais, então a mola sob maior força deformará mais. Então essa daqui vai deformar mais do que essa. A força F vai deformar mais a mola do que a força T1, do que a força T2. Então, a deformação da mola 3 é maior do que a mola 2 e é maior do que a da mola 1, porque a força na mola 3 é a maior. Depois vem a força da mola 2, depois vem a força da mola 1. Ou também podemos escrever L1 menor do que L2, menor do que L3, que é a mesma coisa que está escrita aqui em cima. Resposta letra C. 58. Num laboratório didático, num recipiente adiabático. Recipiente adiabático é aquele que não permite trocas de calor. É como se fosse uma caixa de isopor perfeita. Tá? Então, essa aqui, imagina que seja uma caixa de isopor perfeita, com tampa, com base, com laterais. E essa superfície impede que o calor saia ou que o calor entre. E essa é uma característica de um recipiente adiabático. Então aqui dentro nós temos água e gelo em equilíbrio térmico, ou seja, eles estão à mesma temperatura. Então veja a representação da figura 1. A seguir, retira-se a tampa e depois de um certo intervalo de tempo, parte do gelo derreteu.
Veja a representação na figura 2. Tá? Então, ó, parte do gelo derreteu. Quando ele tirou a tampa, entrou o calor. Tá? Só que o gelo não derreteu totalmente. O gelo está a 0 grau. Né? Então, o que acontece? Ó, esse aqui é um gráfico temperatura versus tempo. Então, inicialmente está a 0 grau, primeiro caso aqui. Quando a gente tira a tampa, o calor entra e começa um processo de derretimento do gelo. Vem o processo da fusão. Isso tudo ocorre com a temperatura constante igual a 0 graus. Né? E eu marquei até aqui porque o gelo ele não derreteu totalmente. Então, tanto a água quanto o gelo estão a 0 grau. Resposta, letra D. Questão 59. Na bateria de um automóvel, estão gravados a polaridade e a tensão 12 volts, quando ela está conectada a um resistor e a um multímetro. Lê-se 1 ampere, 10 volts. Estes valores nos faz concluir que a resistência interna da bateria é igual a... Bom, o multímetro ele é multifuncional. Você consegue medir a resistência elétrica, a intensidade de corrente elétrica, a tensão elétrica, entre outras coisas. Tá? Quais são os dados que nós temos? Isso aqui são imagina uma bateria de carro. Né? Então você tem positivo e negativo, a bateria é 12 volts. Então circula nessa bateria 1,0 amperes, né? E 10 volts está associado a uma característica interna dessa bateria, denominada de força eletromotriz. Está aqui. Ó. Então essa aqui é a representação do nosso gerador elétrico, ou seja, a nossa bateria. Aqui é o terminal positivo, terminal negativo. Essa daqui é uma resistência interna da bateria. E esse aqui é a força eletromotriz. Usando a equação do gerador elétrico, U é igual a E menos RI, então fica 12 igual a 10 menos R vezes 1. Né? Então vai ficar... Deixa eu trocar aqui, peraí. Bom, continuando, eu fiz uma troca aqui que estava equivocado aqui, tá? Então aqui você tem, ó, o U é 10 volts, tá? Esses terminais aqui, porque ele mediu, né, o U igual a 10 volts e a força eletromotriz é 12. Então aplicando aqui, ó, U igual a E menos RI, substituindo o U igual a 10, E igual a 12, o I vale 1. Então menos R vezes 1 dá menos R. Então passo para a esquerda e fica mais R. O 10 está positivo, vira negativo, 12 menos 10 igual a 2 ohms. Resposta à letra E. Tá? Então, isso aqui é uma representação de um gerador elétrico. Então, inicialmente, na caixa da bateria, você tem 12 volts escrito. Mas quando você conecta essa bateria e faz a medida da voltagem, aparece esse valor aqui, 10 volts. Tá? Então, fica 10 igual a 12 menos R vezes 1. Então, esse exercício aqui envolve geradores elétricos. Então, é só fazer essa continha aqui. A gente encontra R igual a 2 ohms, resposta à letra E. Questão 60. A região colorida do olho humano chama-se íris. A abertura circular no centro da íris, por onde a luz entra, chama-se pupila. Os músculos da íris, em resposta à intensidade luminosa, variam a área da pupila. A intensidade luminosa e a área da pupila variam inversamente. Entre os gráficos, escolha o que melhor representa a dependência entre a intensidade luminosa e a área da pupila. Então, o que é importante que ele diz aqui é que a intensidade luminosa e a área variam inversamente, ou seja, quando a intensidade da luz aumenta, a área se fecha, a pupila se fecha. Então, quando nós acordamos de manhã e o sol está forte, os nossos olhos, a pupila fecha, fica um pontinho. E à noite, o que acontece? Ela abre. Então, à noite, menos luz. A área maior. Durante o dia, mais luz. A área menor. Beleza. Então, acontece isso aqui. Ó. Essa aqui é a nossa pupila, tá vendo? Essa parte escura aqui. Ó. Então, durante o dia, ela fecha, como está aqui agora. E à noite, ela abre desse jeito aqui. Bom, então, vamos lá. A intensidade da luz. Ó. A intensidade da luz, ela tem essa característica aqui. Ó. Fiz uma pequena correção, então aqui, ó, não determinando a área, você tem uma determinada intensidade da luz. Então a área vai aumentando, ó, a intensidade da luz
ela vai a zero, né? Uma área muito grande, ok? Fazendo mais uma correçãozinha, então aqui você tem, ó, então para uma certa área você tem uma certa intensidade da luz. Aí, à medida que a área aumenta, a intensidade da luz cai, tá vendo? Então o gráfico ele vai ter essa relação aí, ok? Então a resposta pode ser a letra B, né? Área da pupila. Obrigado.